Israel do Egito, enquanto o de Gênesis é o princípio de tudo, é o Bereshit, origem, nascimento, começo. Êxodo é saída. Números significa recenseamento. Levítico, leis, é o livro das leis. Deuteronômio, segunda lei. Você não sabia, está sabendo agora. Amém? Vamos lá, Êxodo capítulo 15, versículo de número 22. Antes de nós fazermos a leitura, você vai virar para o seu irmão com um dedo de riche no nariz dele e vai dizer para ele assim: que tipo de fonte você é? Que tipo de fonte você é? Segura aí que o cinto vai apertar. Eu não posso pregar essa palavra domingo, porque domingo vem muito visitante. Então, mas hoje eu posso. Então, segura no banco. Vamos lá. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram de um deserto ao deserto de Sul. Fala deserto de Sul. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. O povo murmurou, não é novidade não. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Fala, estatutos. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante aos teus olhos, inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos, fala, mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Você ouviu Deus falando sobre estatuto e mandamento. Se ouvires e cumprires, Ele não vai deixar a enfermidade chegar até você, como deixou no Egito. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa noite. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é santo. O Senhor é aquele que vai nos vai nos dar o galardão lá no céu, conforme as nossas obras. Muito obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra é santa e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e divide almas e espíritos, juntas e medulas, e apta para discernir intenções do coração. Ser conosco, que nesta noite eu possa ser o garçom para servir o teu povo. É o que eu te oro e te glorifico no nome maravilhoso de Jesus. Amém, amém e amém. Tome seu assento. Irmãos, para a gente chegar nessa passagem aqui, eu tenho que voltar um tempinho antes do povo de Israel. A Bíblia diz que 70 almas entraram no Egito. Quando fala de almas, não está falando que entrou somente 70 almas. É que a contagem naquela época, só os homens eram contados. Mulheres e crianças não. Entraram mais. No capítulo 1 do livro do Êxodo, do livro de saída, você vai encontrar lá, 70 almas entraram no Egito.
quantos anos? Segundo o historiador, passou-se aproximadamente 400 anos. Há 430 anos que o povo ficou escravizado no Egito. O Egito estava entranhado com o povo, porque o povo cresceu. Você já pensou? Estando escravizado, seus filhos nascem lá no cativeiro, crescem vendo eles adorarem a boi, ao sol, à lua, vendo eles adorarem a vários deuses. E você diz para eles assim: esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Israel. E o seu filho vira para você e diz assim: mas quem é o Deus de Israel que eu não vejo? Mas o Deus que eles servem, eu vejo quem é. Há uma figura dele. E para você explicar isso, para o povo explicar isso para os filhos que viviam aprisionados lá, e eles começaram a se multiplicarem. E diz a Bíblia que quanto mais eles eram afligidos, mais se multiplicavam. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam. Oh, que glória! Parafraseando aqui para os nossos dias, no século XXI, a igreja pós-moderna, eu posso lhe dizer: quanto mais você é perseguido, você cresce. Quanto mais você é perseguido, você se multiplica. Pode morrer um crente hoje como morreu ontem, passou do Senhor o pastor Arrúbia, mas quantos pastores estão sendo levantados hoje para apacentar? Voltou para a casa do Pai. E eu fico vendo a história do povo. Isso faz com que a minha alma venha voar, irmãos, porque é um povo que sofreu, mas é um povo que teve coragem e creu. Um povo que clamou por libertação, porque não aguentava mais serem afligidos. E quanto mais eles eram afligidos, eles se multiplicavam. E assim Deus levantou um libertador quando eles oraram. E quando foram falar com Faraó, Faraó mandou multiplicar o trabalho sobre eles. Colocou capatazes para que fizessem-nos trabalhar até o tempo em que o Senhor deu um basta. Assim acontece na nossa vida. As coisas podem estar acontecendo, indo de mal a pior, até o tempo que o Senhor fala: chega, porque eu tenho ouvido o clamor do meu servo e da minha serva. Então eu vou descer para fazer algo na vida dele, para que todos que estão ao seu redor vejam que eu sou o Deus do eu sou, e vou pelejar por ele, pela minha igreja. Aleluia. O povo é liberto. Depois que o Senhor fala com Moisés que mandaria as 10 pragas, quando chega na 10ª praga, Faraó deixa o povo sair, e o povo sai, e logo após Faraó persegue o povo. Quando o povo vê Faraó com seus carros, seus cavaleiros perseguindo Israel está de frente para o Mar Vermelho, não tinha como voltar, não tinha como fugir. Israel virou para Moisés e disse: nos tiraste do Egito, lá havia cebola, lá havia pepino, lá havia alho, lá havia comida para nós morrermos aqui. Irmãos, eu não consigo entender um povo que foi liberto, um povo que estava escravizado, foi liberto, e no momento de dificuldade, na primeira dificuldade, começa a dizer para Moisés: nos tirou de lá para morrermos aqui no deserto, era melhor termos ficado lá. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: Jesus já te libertou do império das trevas. Não tem como você voltar. Ou você vai ou
Mas antes, o Senhor disse para Moisés dizer ao povo: esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais o vereis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Significa que quem peleja por você não é você. A nossa luta ela não é corporal, a nossa luta não é na terra, a nossa luta é no mundo espiritual que vai refletir na terra. Se você é um homem, se você é uma mulher de oração, Deus vai ouvir as suas orações e o mundo espiritual vai trabalhar e vai refletir na terra. O Senhor vai fazer acontecer, vai fazer a folha se transformar em dinheiro, vai trazer à existência aquilo que não existe. A Bíblia diz que o Senhor manda um vento oriental. Um vento oriental ele abriu de lá para cá, não daqui para lá. Um vento oriental no original significa um vento quente, para que quando o mar estivesse aberto, o povo de Israel pudesse passar pelo mar com os pés enxutos, não viesse atolar, não viesse ficar com os pés cheios de lama, estava seco. O milagre, olha o cuidado de Deus para fazer o milagre acontecer na vida do homem, na vida da mulher, na vida do seu povo. Deus sabia que se o povo passasse pelo mar molhado, com a terra molhada, eles iriam ficar atolados ali, e Israel iria ser alcançado pelos egípcios. Mas o Senhor fez um vento oriental, um vento quente. Fala, vento quente. Você está precisando de um vento quente hoje, do Espírito Santo. Começa a aquecer esse crente aí, Espírito Santo. Começa a aquecer esse crente aí. Esse crente que não fala mais em línguas, esse crente que não fala mais em línguas, esse que não consegue mais orar, esse que não consegue mais estar de pé. Começa a aquecer ele, para que você possa caminhar. O povo, quando chega do outro lado, as águas voltam ao normal. Faraó com os seus carros e seus cavaleiros morrem. Quem diz aqui que Deus não mata? Deus mata. Ele mata, ele faz descer a sepultura. Deus mata sim. Quando ele chega do outro lado, Miriam pega um tamborim de dentro de uma sacolinha e começa a cantar, agradecendo ao Senhor. Aí entra a passagem que nós lemos. Deus tinha um caminho mais curto para levar o povo, mas o Senhor quis levar Israel na escola preparatória do deserto, a fim de que as provações os disciplinassem, adestrassem, porque não estavam preparados para entrar na terra. Mas, pastor, eles acabaram de ser libertos do cativeiro, acabaram de ser libertos do Egito, mas espiritualmente falando ainda eram escravos, porque pensavam lá atrás. Quando você é liberto de algo, você precisa olhar para frente. Por isso que o Senhor falou para Josué: não olha para a esquerda nem para a direita, olha para frente. Medita nessa lei. É meditar, não é ler. É meditar nessa lei dia e noite. Meditar. Para isso que o salmista no Salmo 1, ele fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos símpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medite na palavra. Não leia como um livro qualquer, porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus. Ela foi soprada, ela é inspirada, ela tem autoridade. É a palavra do Senhor.
Mar Vermelho, caminharam 3 dias. 3 dias. Até que chegaram onde havia um lago, um mar, ou um açude de Mara. Mara significa amargura. Mara, segundo alguns historiadores, havia uma divindade com o nome de Mara, que significava morte. Quando eles chegaram em Mara e foram beber da água porque estavam com sede, viraram para Moisés e disseram: essa água não serve para beber, essa água é amarga, essa água não presta. Ei, mas para o Senhor fazer um milagre, Ele não precisa de coisas grandes, Ele precisa de coisas pequenas. Quando o Senhor falou com Gideão, o Senhor falou para ele, e ele quis fazer prova do Senhor. O Senhor falou: eu tenho dado nas tuas mãos os midianitas. Aí ele falou: tem dado na minha mão, então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um lenço aqui. Se amanhecer ao redor dele molhado e o lenço estiver seco, eu sei que o Senhor é comigo. Chegou no outro dia, tudo estava molhado, o lenço estava seco. E ele falou: sou mais ousado agora. Eu quero que o lenço esteja molhado e todo ao redor dele esteja seco. No dia seguinte, o lenço estava molhado e o lugar estava seco. Deus não precisa de coisas grandes para fazer um milagre. Deus falou para Ruth: vai pegar espiga. Noemi falou para ela: vai pegar espiga, vai trabalhar. Os segadores colhiam, e aquilo que caía era para os pobres, era para as viúvas. Antes dela ser exaltada, ela teve que descer. Ei, antes do Senhor exaltar você, você precisa descer. O Senhor falou para Jeremias: levanta e desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor poderia ter falado com Jeremias lá mesmo, mas o Senhor queria ensinar algo para Jeremias: desce, porque lá você vai ver o oleiro trabalhando no vaso, e assim que você vê trabalhando, assim é a casa de Israel, assim que eu vou fazer com ela. Tem coisas que Deus te revela quando você desce, mas quando você empina o nariz, quando você olha por cima, Deus não fala contigo, não, Deus não se revela. Quer que Deus revele para você? Desce. A água estava amarga, mas quando eles chegaram lá, eles tiveram que passar pelo deserto do sul. Fala, deserto de sul. Deserto de sul no hebraico significa muro. Muro significa limite. Tem coisas na nossa vida que o Senhor precisa, que nós precisamos passar em sul. Precisamos ter limite. Só podemos ir até aqui. Daqui para lá, só o Senhor pode fazer. Tem coisas que Deus não mandou você fazer e você quer fazer. Aí quando começa a fazer, as coisas começam a dar errado e você começa a dizer: foi o diabo. Não foi o diabo, não. Deus não mandou você fazer. Você está colocando as mãos porque você quer. Você está no sul. Há uma barreira, há um muro, há um limite. Em tudo na nossa vida há um limite. Nós precisamos aprender isso. Quando foram beber da água, a água estava amarga. É igual Noemi, quando ela estava em Moabe, não era para ir para Moabe. Deus não mandou ir para Moabe. Estava em Belém, casa do pão. Faltou pão, faltou comida. Vou descer a Moabe, porque lá é comida. Desce para Moabe. Ninguém, o Senhor não mandou ela descer.
você ficar, ficarei eu. Quando ela entra na cidade de Belém, as pessoas olham para Noemi e começam a dizer: não era essa Noemi que saiu daqui? Não era essa Noemi? E ela disse assim: não me chama Noemi, me chama de Mara, porque a minha alma está amargurada. A minha alma está amargurada. Irmãos, você já conheceu uma pessoa amargurada? Uma pessoa amargurada é uma pessoa que não sorri. É uma pessoa que te trata com desprezo. É uma pessoa que você não tem nem como brincar com ela. Ela é amargura de alma. Não consegue sorrir. Não consegue se alegrar. O irmão recebe vitória, não consegue se alegrar com a vitória do irmão, porque ele ou ela é amargo de alma. Isso não é espírito, isso é alma. Alma é o centro das atenções. Alma mexe com as emoções. O que a alma sente reflete no corpo. Quer ver uma coisa? O coração alegre, ele formoseia o rosto. Não está falando coração alegre, não está falando coração órgão, está falando da alma. O coração alegre, a alma alegre, ela formoseia o rosto. A alma amargurada transfigura-se no rosto da pessoa. E existem pessoas amarguradas aqui dentro. Pessoas frustradas no casamento. Pessoas que foram molestadas quando eram crianças. Pessoas que vivem em traumas. Pessoas que trazem amargura. Pessoas que não conseguem ser bem-sucedidas na vida. As pessoas carregam isso e não conseguem se liberar para o Senhor. Porque ficam trazendo isso do passado. Ei, no nome de Jesus, o Senhor já libertou você do império das trevas. Pastor, não sei o que fazer. Eu sei, leia a palavra. A palavra é espírito e vida. A palavra ela é alimento. Satanás falou assim para Jesus: faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alimenta a sua alma nessa noite. Faça com que a tua alma se alegre com a palavra. Você quer ver um irmão triste? Olha para ele. Não precisa ser você ser espiritual para ver se o irmão está triste, se ele está amargurado. Não precisa você ser espiritual, é só você somente olhar para ele. Se ele está com um sorriso mais simples, ou se ele está com cara de delegado dentro da casa do Senhor. Aleluia. Noemi falou: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque minha alma está amargurada. Mas por que, irmãos? Qual foi a ordem de Deus? O que o Senhor disse? Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardar os seus estatutos. Qual é a diferença de estatuto para mandamento? Isso ficou intrigado. Isso me intrigou. Qual é a diferença de estatuto para mandamento? Eu fui pesquisar. Quando você vai abrir uma igreja, você precisa ter algumas documentações. E algumas documentações, uma delas é o estatuto, é o que vai reger a igreja, as leis, perante as leis. Estatuto está ligado a leis. Estatuto está ligado a leis. Mandamento é ordem. Mandamento significa construir.
era fundar, mandar. Ou seja, nós temos o nosso estatuto da igreja. O estatuto é ligado às leis do nosso país. Agora, mandamentos, eu posso dizer, o culto a partir de amanhã vai passar a ser às quartas e sextas. É uma ordem que foi dada. Nós vamos reconstruir, vamos construir o culto, vamos mudar o culto de terça para quarta. Mandamentos é ordem, é você construir. E o Senhor estava dizendo para Israel: se vocês me derem ouvidos, seguir os estatutos e os mandamentos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Sabe por que dentro das igrejas existem muitas pessoas anêmicas espirituais? Precisam fazer aquela batida de beterraba, limão, inhame, como a gente faz quando está resfriado, para curar, para se imunizar. Existe no mundo espiritual pessoas aqui que estão abatidas, só vivem com enfermidades espirituais. Qual é a enfermidade espiritual, pastor? Ora por mim, irmão. Está na luta há 10, 15 anos, 20 anos, a luta não passa, alguma coisa está acontecendo, meu irmão. Israel ficou 40 anos no Egito, no deserto. Ficou 40 anos para estar preparado para entrar na terra. Chega os 40 anos, Moisés manda os espias espiar a terra. Quando eles retornam, os 12, 10 infamaram a terra. Só 2, Josué e Caleb, disseram: não, a terra, ela verdadeiramente, ela manda leite e mel. Ela manda, olha só o cacho de uva que nós trouxemos de lá, olha só. E os outros disseram: lá não, lá Anaquins, nós somos para eles como gafanhotos. Eles mesmos estavam se diminuindo perante os Anaquins. Eles mesmos estavam dizendo que eles não iriam conseguir. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb, quando não, nós vamos subir e possuir a terra, porque o Senhor deu ordem: suba e possua a terra. Não importa o que vai acontecer no meio do caminho, se Deus deu uma ordem para você subir e possuir a terra, suba, porque Ele vai garantir a vitória. Não sei como o Senhor falou para os seus discípulos: passa dessa banda daqui para o outro lado. Se Jesus falasse para eles que viria uma grande tempestade no meio do mar, eles não iriam. E pior que eles eram peritos no mar, eles conheciam sobre o vento, eles conheciam, eram peritos naquilo que eles faziam, mas mesmo assim eles ficaram com medo. Em nome de Jesus, Deus não te deu espírito de covardia, Ele te deu espírito de fortaleza, o espírito de temor. Então seja forte e corajoso. Vira para esse crente frouxo do teu lado e diz para ele: seja forte e corajoso, levanta a tua cabeça. Ele pode ter entrado por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir. Aí dizemos que somos fontes que só anda de cabeça para baixo. Me perdoa, pelo amor de Deus, o que eu vou falar. Me perdoa. Mas o porco, ele consegue olhar para cima? Não estou chamando você de porco não, pelo amor de Deus. Mas tem crente que só olha para baixo. Tem crente que só consegue olhar para baixo. E olhando para baixo, são crentes que só pensam na terra.
só quer consumir, só quer conquistar. Eu quero que você me mostre na Bíblia onde foi Deus, onde Deus está dizendo que aqui em suas promessas que você ia conquistar casa, você ia conquistar carro. Isso são consequências da sua vida, da minha vida com Ele. O que Ele manda é que nós sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Cada vez mais que nós conhecemos ao Senhor, o Senhor derrama as suas bênçãos. Como pastor, eu não tenho nada na minha casa, eu vou chegar em casa, dentro do meu armário não tem nada. O Senhor vai enviar. Seja forte, corajoso, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor nos estatutos e nos mandamentos. Glória a Deus, aleluia. Você já viu aquela pessoa que só vive doente? Porque abre brecha para Satanás no estatuto e nos mandamentos. Eu estava vendo aqui o nosso irmão Diego falar sobre dízimos e ofertas. Tem pessoas que dizem assim: dízimo é da lei. Meu irmão, vai ler Bíblia. Toca aí para não ficar o fumo aí, passar o besouro na igreja. Todo final de culto eu pego o relatório e vejo lá. E eu falo com a pastora: mas esse jovem aqui, esse jovem e esse jovem não dizimam mais, já tem 3 meses e trabalham. Esses irmãos aqui também deixaram de dizimar na tua casa. Estão abrindo brecha para Satanás entrar na vida financeira. Que pensam assim: estou dando dinheiro para o pastor. Irmãos, tem meses que eu preciso fazer empréstimo para pagar o cartão que eu gasto na igreja. Você está quebrando princípios. Princípios são irrevogáveis. Se você é um dizimista fiel, continue sendo. Mas não sobra dinheiro, porque você gasta demais. Você ganha 2.000, quer gastar 4.000 reais. 10% não é seu, você está roubando a Deus. E quando o Senhor tirar a mão, aí vai acontecer igual aconteceu lá no Egito. Você observou o que o Senhor disse aqui para Israel? Enquanto vocês observarem os estatutos, as leis, os mandamentos, eu vou livrar vocês das enfermidades, daquelas que eu pus lá no Egito. Elas não vão cair sobre vocês. Pastor, o senhor está pregando, está falando disso, meu oferta? Também. Que eu preciso te ensinar a você ser próspero, fechar as brechas. Tem crente aqui que ainda não conquistou, porque não é dizimista, não é fiel ao Senhor. E olha o que ele diz aqui, ó. Vou ler novamente. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinar os teus ouvidos e os seus mandamentos, e guardares os estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Nenhuma, ele garante, nenhuma enfermidade ele porá, ou ele vai permitir, nenhuma delas. Que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sara. Eu infrinjo as leis,
Se nós não andarmos reto diante da lei do nosso país, nós respondemos processos. Na lei do Senhor, a única forma dele chamar a nossa atenção é tirando a mão e deixando a gente passar prova. Aí eu digo assim, eu sou fonte. Jesus foi até uma fonte. Quando chegou lá, meio-dia, veio uma mulher tirar água. E Jesus estava falando com ela com coisas espirituais. E ela estava pensando em coisas materiais. E ele disse para ela assim, olha, se você beber da água que eu lhe der, tu nunca mais terás sede. Ela, Senhor, veja que o senhor não tem com que tirar água. Aí ele falou assim, vai e chama teu marido. Ela, mas eu não tenho marido. Ele falou certo, porque o que você tem não é seu. Já tiveste 5 e o que você tem agora não é seu. Ela, Senhor, vejo que tu és profeta. Aí ela viu que o Senhor estava revelando para ela algo do céu. E o Senhor falou para ela, olha, se você beber da água que eu lhe der, fará dentro de você uma fonte. Capítulo 4 do Evangelho de João, 3 capítulos após, Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, ele diz assim, ó, quem tem sede, vem a mim, beba, e rios de água fluirão do seu ventre. No capítulo 4 ele fala de uma fonte. No capítulo 7 ele fala de um rio. O que é maior, o rio ou a fonte? O que é maior, o rio ou a fonte? Maior é o rio. O rio é maior, mas não existe rio sem fonte. Não existe rio sem fonte. Aí Tiago vai dizer, de uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Que tipo de fonte você é? Qual é a água que você está jorrando? A água doce atrai pessoas. A água doce, as pessoas têm prazer em ouvir você. A água doce, as pessoas querem ficar perto de você. Mas a água amarga, as pessoas caluniam, as pessoas se afastam, as pessoas não querem ficar perto de você, porque você está com amargura de alma. Ainda temos a cara de pau de dizer, eu sou crente. Eu sou crente. Jorrando água amarga. O que é jorrar água doce? Jorrar água doce é você ver o irmão passar necessidade e você ajudar ele. Jorrar água doce é uma resposta vir com um furor e você com uma resposta branda. Jorrar água doce é uma pessoa chamar você para caminhar 1 milha, você caminhar 2. Jorrar água doce é a pessoa te pedir a túnica, você dá a roupa toda, não a sua, mas a que está na sua casa. Água amarga, você nunca está disponível para nada. Água amarga, você fala assim, olha, eu preciso de ajuda, eu não posso. Água amarga precisa de o que é água amarga? Pastor, estou sem gás. Vamos orar. Pô, que orar, irmão? Tem que solucionar o problema. Eu estava conversando com um irmão essa semana. Ele falou assim, pastor, uma certa feita, eu estava do lado do bispo. E chegou um irmão muito humilde na igreja e falou para ele assim, bispo, meu gás acabou, só tem como o senhor me ajudar? Ele falou assim, vamos orar. Orar? Isso é tempo de orar, o irmão passando necessidade. O irmão que estava do lado pegou 100 dando na mão dele.
você passar fome. Glória a Deus. Existe o governo? Existe, mas o nosso governo é falido. Por que a gente faz aqui a obra social? Porque existem irmãos que precisam serem abençoados. Porque se o governo agisse como deveria agir, não haveria tanta fome que existe no Brasil. Mas dê graças a Deus que mesmo você chegando em águas amargas, o Senhor tem poder de fazê-las doces. As águas de Mara, elas existem até hoje. Eu chamo a lema, as águas de Mara, elas existem até hoje. E como, pastor? Amarga. Mas o Senhor não fez milagres? Sim, para Israel naquele dia. Tem milagres que o Senhor faz só para você. Tem milagres que o Senhor faz com você para que você seja milagre para outras vidas. Quer ver? Quando José foi para a casa de Potifar, capítulo 39 de Gênesis, diz a Bíblia que Deus abençoou Potifar de tal forma, porque Deus era com José. José era fonte de bênção. José jorrava água doce. Água doce, onde você chega, tem maldição, você chega, a luz chega, as trevas bate de retirada. Irmão, você é luz. Aonde você chegar, as trevas têm que bater em retirada. Você é luz. Você é água que jorra, uma água doce. E a água doce, aonde chega, muda o ambiente. Aleluia. Muda o ambiente. Um certo dia, nós iríamos almoçar, íamos jantar, e eu saí de casa e fui na vendinha próximo ali de casa. Antes de chegar na vendinha, o proprietário estava na calçada e me viu indo. E quando eu vou lá, só vou para comprar água com gás. E quando ele me viu, ele me avistou, ele entrou dentro do bar, porque o bar, ele estava tocando umas músicas meio esquisitas, né? Você já entendeu o que eu quero falar, né? Você é uma pessoa inteligente. Estava tocando umas músicas esquisitas. Quando ele me viu chegando, ele foi lá e abaixou o som. Vou falar, pastor, o que o senhor quer? Eu não quero uma água com gás. Não vai levar água tônica, não. Água tônica não. Assim eu vou levar, me dá prejuízo. Todo dia que eu venho aqui, que é água tônica, não. É água com gás que eu vou beber hoje. Quando eu saí da venda, quando eu estou virando a esquina, ele foi lá e aumentou o som. Quando você jorra água doce, aonde você chega, as pessoas reconhecem quem você é. Não precisa você dizer quem você é. Quando elas olham para você, alguém já disse para você na rua, você tem cara de crente. Você é diferente, você fala diferente, você age diferente. Não precisa você dizer que você é crente, porque você jorra água doce. Mas a água amarga compatua com tudo. Vamos dar um desfalque na firma, vamos embora, para arrumar um dinheiro, estou passando necessidade mesmo. O negócio é levar o dinheiro para dentro de casa. Está jorrando água amarga. O patrão dá uma ordem para fazer aquilo ali. O encarregado, e vira as costas. Enquanto ele está presente, você trabalha. Mas quando ele vira as costas, você fica caluniando, você senta, anda de um lado para o outro, você vai no banheiro, demora meia hora. Você está enganando a quem? A ele ou a você mesmo? Que tipo de alma é você? Se eu for onde você trabalha e perguntar como você é lá, será que o seu patrão vai dizer que você é crente ou se você é um daqueles que fazem coisas erradas? Na minha
dia o pastor foi fazer uma visita no trabalho dele. Quando chegou na portaria, ele falou assim: eu sou pastor fulano de tal, eu vim aqui falar com o presbítero tal. Aí o porteiro falou assim: presbítero? É presbítero. Era da minha igreja, ele. Homem de Deus, homem de Deus. Entra aqui o senhor, entra aqui. Ele estava numa distância que ele não reconheceu o pastor. Aí o porteiro falou assim: fulano de tal, o pastor está aqui querendo falar com você. Aí ele falou assim: ah, vai. Chegou um palavrão desse tamanho. Aí o pastor. Aí na igreja profetiza, entrega mistério. É por isso que isso não me como é que eu posso dizer? Isso não me impressiona em nada. A pessoa entregar mistério, a pessoa pular, a pessoa rodopiar, isso não me impressiona em nada. Ela tem que ter vida com Deus. Pode pregar mais do que eu, que pregue mesmo, conhecer a Bíblia mais do que eu, que conheça mesmo, mas viva o que está pregando. Aí sabe o que o pastor fez? Foi de encontro a ele. Um porteiro, quando ele viu que era o pastor, o pastor só fez assim para ele: a paz do Senhor, meu irmão. Na igreja a gente conversa. Tem muito crente dentro da igreja que é água amarga, disfarçado de água doce. Cuidado com quem você está deixando pôr a mão na sua cabeça com a vida errada. A pessoa que põe a mão na sua cabeça com a vida errada, tudo que está de errado na vida dele passa para você. Há uma transferência.